A paz do Senhor, amadas Déboras. Tudo bem com vocês? Estamos no mês de outubro e o nosso ano já está quase acabando. Nós temos compartilhado dessas devocionais durante o ano inteiro e estamos aqui hoje para falar sobre discernindo as estações, que tem como texto base Daniel 2:21. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Eu ainda escolhi estar lendo o texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós precisamos refletir sobre como cada estação tem a sua importância nas nossas vidas. Nós precisamos das estações para a sobrevivência. Existe a estação do frio, existe a estação do calor, existe a estação dos frutos e a estação das flores. E tudo tem a sua grandiosa importância nas nossas vidas. Mas eu creio que quando o Senhor nos chama a atenção em Daniel, no capítulo 3, no capítulo 2, verso 21, ele está falando dos tempos na nossa vida, dos tempos e de como Deus age em cada tempo da nossa vida. Como eu estive com as irmãs esse ano no Débora Day, e eu pude compartilhar com vocês como Deus realizou os seus propósitos na minha vida. Eu pude ver que muitas vezes em nossa vida nós estamos passando por tempo em que choramos, em que pelejamos, colocamos as coisas na mão de Deus, mas nós não temos discernimento ainda de que é um tempo de conhecer a verdade. Então, por mais que oremos, por mais que busquemos, as coisas parecem que não fluem na nossa vida. Porque é preciso que um véu seja tirado dos nossos olhos e que possamos entender que é preciso mudar de tempo. Existe o tempo de chorarmos, de prantearmos, e existe o tempo de cessar o choro e agir com armas de maturidade. Armas que, como diz a própria palavra de Deus, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. E é outro tempo, muda a estação na nossa vida e vem um tempo de entendimento, não só de pedirmos a Deus que o Senhor mude as coisas na nossa vida, mas um tempo de entendimento que precisamos fazer algo para que as coisas mudem em nossa vida. O Senhor Jesus, quando ele estava morrendo, ele disse: está consumado. E quando Jesus disse está consumado, todas as coisas que nós necessitamos foram concluídas nele. Então, para toda a promessa de Deus, Deus já tem um sim e um amém para nós. Fica um pouco redundante da nossa parte ajoelharmos e levarmos tempos e mais tempos e mais tempos orando por algo que já está consumado. Então, tem um tempo de nós pedirmos para que o Senhor faça e tem um tempo de compreender que tudo já está consumado. E quando nós compreendemos que tudo já está consumado, nós saímos daquele tempo de pedintes na presença de Deus e entramos num tempo de entendimento do que precisamos fazer para que a estação nova chegue em nossas vidas. Existe o tempo de arar, existe o tempo de plantar, existe o tempo de regar e existe o tempo de colher. E na nossa vida, quando nós entendemos que o tempo mudou e que não é mais tempo de ficarmos chorando e de só pedindo, nós começamos a mudar de atitude, orar e agir, oração, orar com ação, com uma atitude que vai fazer a nossa estação virar.
E a partir dessas atitudes, nós estaremos prontos, preparados para a colheita do Senhor nas nossas vidas. Aí, aquela situação que você já pediu muito tempo, já orou, já clamou, a estação virou na sua vida, as coisas mudaram, você entendeu que não é mais tempo das mesmas ferramentas, você entendeu que é preciso virar também a estação, porque na estação do frio, nós tiramos o agasalho do guarda-roupa, mas na estação do calor, nós fazemos o contrário. Então, cada estação na nossa vida tem que ter uma roupagem nova. Não podemos mais ficar na meninice. Nós não vamos guerrear as nossas guerras sempre com as mesmas atitudes da estação passada. E se aquela estação passou na sua vida, é necessário que você entre em outro momento, que você tenha um discernimento, que você tenha novas atitudes e que essas novas atitudes atraiam para você o estar consumado de Deus. Porque quando nós entendemos que está consumado e que tudo já está pronto e que é hora de receber, então a estação da colheita chega na nossa vida. Deus não dá herança para a criança. A criança não sabe o que fazer com a herança. É preciso crescer, amadurecer, mudar de estação para sermos adultos o suficiente para recebermos a herança do Senhor. Se você compreendeu isso, você mudou de estação hoje. Bom dia e a paz do Senhor.